pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e como vocês já sabem, chegou aquele momento gostoso do mês de comentar com vocês as minhas leituras. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras do mês de abril. Vamos lá? O mês de abril foi um mês muito corrido. Quem me acompanha no Instagram viu aí que eu viajei de férias, fiquei um bom tempo fora, assim, sei lá, uns 12, 15 dias bem assim, corridos mesmo. E quando eu voltei também, eu tinha um monte de coisa pra fazer. E vocês sabem como é que é retorno de viagem, né? A gente fica feito louca, arrumando casa, arrumando as coisas, desfazendo mala. Então foi bem corrido. E mesmo assim eu consegui ler 4 livros inteiros e 2 contos. Então, de certa forma, eu fiquei bem feliz porque não quebrou tanto assim o meu ritmo de leituras. Normalmente eu leio isso mesmo, assim, 4, no máximo 6 livros por mês, então não foi tão aquém assim, e eu fiquei bastante feliz porque realmente foram leituras que eu gostei muito de fazer, e bem diferentes entre si, viu? Eu preciso falar pra vocês. Esses foram os 4 livros que eu li no mês, vou comentar rapidinho a respeito de cada um com vocês, e depois eu vou comentar sobre os 2 contos que eu li aqui no Kindle, que na verdade foram as únicas coisas que eu li durante a viagem, sabe? Então, durante os voos, na ida e na volta, eu acabei começando um livro de contos do Stephen King. Eu já tô até entrando no assunto, acho que eu vou começar pelos contos, já que, né, já comecei. Eu li 2 contos do livro 4 Estações do Stephen King. Eu vou deixar a capa em algum cantinho aqui pra vocês, porque eu não quero tirar da posição que eu parei aqui, sabe? Porque eu tô aqui exatamente em 65% do livro. Eu já tô, na verdade, no 3º conto, porém eu só consegui dar andamento nessa leitura agora em maio, né? Maio começou tem 2 dias, mas eu já voltei a ler esse conto. Eu comecei ele, na verdade, o 3º conto, né, desse livro, voltando da viagem, porém eu não concluí e acabei parando, né, assim que eu cheguei de viagem e tal, eu peguei outros livros. Então eu só voltei a ler esse 3º conto agora em maio. Então eu vou considerar os 2 primeiros contos que eu li, que na realidade eu não lembro aqui o nome deles exatamente pra falar pra vocês, então deixa só eu conferir aqui. Acabei até jogando aqui no Google pra falar melhor pra vocês, ó. E na verdade o livro eu nem tinha percebido, né, mas ele é dividido, né, entre as 4 estações, mas cada estação tem um nome meio que diferente também. Então tem aqui a Primavera Eterna, o Verão da Corrupção, Outono da Inocência e Inverno no Clube. Então eu li os 2 primeiros contos aqui, né. O primeiro é o Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que é o nome da prisão aqui. Eu acho que vocês vão se lembrar desse conto, assim, pelo menos da história, porque tem um filme muito famoso inspirado nesse conto, que eu acho que o nome também é The Shawshank Redemption em inglês, mas em português com Sonho de Liberdade. É um filme super famoso, muito, muito bom. Eu adoro esse filme. E o conto é exatamente a mesma coisa do filme, sabe? Assim, sem tirar nem pôr, é muito, muito fiel aquele filme. E eu adorei o conto. Ele conta a história de um ex-bancário que é condenado à prisão por conta da morte da namorada ou esposa, acho que era esposa dele. Então ele se julga inocente e tudo, mas ele é condenado. Porém, ele tem uma mente muito diferente, assim, né, da maioria das pessoas. Ele é um cara muito peculiar e eu não vou contar muito mais porque eu acho que todo mundo já conhece por conta do filme, né? Mas é muito interessante, né, a forma como ele lida com a prisão em si, tudo que acontece lá. E o final também que é surpreendente. Então eu adoro esse filme e o conto também é maravilhoso. E aí o segundo conto que eu li foi o Aluno Inteligente. Esse é muito diferente de tudo que eu já li do King, porque ele aborda a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, e eu não sabia que o King já tinha escrito alguma coisa a respeito disso. E na verdade eu fiquei mais surpresa ainda em descobrir que tem também uma adaptação pro cinema desse conto também. Então eu não assisti ainda, mas pretendo assistir, só que é bem chocante, assim, sabe? O conto, ele fala sobre um rapaz que descobre que ele tem um vizinho que é um nazista, na verdade, assim, um ex-comandante do nazismo, assim, um cara que foi muito importante e que é conhecido como um grande assassino do nazismo, e ele começa a desenvolver ali uma certa obsessão por todas as crueldades que aconteceram no nazismo, pelas torturas e tal, e ele acaba chantageando esse cara pro cara contar as coisas, assim, todo dia pra ele, com detalhes, né, contar tudo o que aconteceu, tudo que ele viveu lá nos campos de concentração. Então é muito sinistro o conto, mas eu achei, assim, sensacional a construção e tal, a escrita do King, muito, muito legal. Então eu pretendo terminar de ler esse livro do King esse mês ainda, se possível, mas foi uma leitura muito envolvente, assim, eu fiquei realmente presa na leitura durante os voos, assim, não conseguia parar de ler. E aí, gente, voltando de viagem, eu logo peguei Rastro de Sangue, Jack o Estripador pra ler. Eu não vou contar muitos detalhes dessa história aqui, porque tem resenha no canal, tá bem completo, eu falei um monte. Vou deixar aí nos cards pra quem quiser conferir mais a respeito desse livro. Mas ele envolve, então, o
o Jack o Estripador, como vocês já podem imaginar, né, todos os assassinatos e tal, é bem descrito, a gente consegue se envolver bastante com a história, entender as coisas que aconteceram, porém é ficção, então na verdade ele traz alguns fatos reais sobre a história do Jack o Estripador, tipo a forma como as vítimas estavam, algumas datas, alguns momentos, alguns personagens, né, um pouco da investigação também que aconteceu na época, então tem fatos reais, porém é ficção e, cara, é muito, muito legal, porque a história que a autora construiu aqui em cima da história do Jack o Estripador, sabe, a personagem principal, por exemplo, é sensacional, assim, eu gostei muito, foi uma leitura muito fluida e a edição tá aquela coisa mais linda do mundo, né, como vocês já imaginam, olha só que bacana, gente, então o livro tá todo ilustrado, todo bem cuidado, assim, tem todo um capricho, né, da editora, como sempre, e a história em si é muito envolvente, tem um quê de terror mesmo, suspense, e eu gostei bastante desse livro. E aí depois eu peguei, gente, um livro que foi meio que de tirar o fôlego mesmo, que foi um thriller, é esse aqui, A Boa Filha, da Karin Slaughter, e esse livro veio, na verdade, na caixinha da Tag, na Tag Inéditos, que é a nova categoria de caixinha, né, da Tag, e, cara, é muito, muito legal. Esse livro realmente você fica, assim, sem fôlego o tempo inteiro. A todo tempo você tem informações novas que contradizem as informações que você tinha anteriormente, então você muda totalmente a sua concepção do que pode ter acontecido e como é que vai ser o desfecho. Então é um livro que você vai até o final meio que perdido um pouco, sem saber onde é que vai dar, e o final é surpreendente, assim. Eu achei muito legal. É um livro bem longo, tá? Tem 470 páginas, mas eu li uns 3 dias, viu? Foi bem rápido, até porque a gente fica naquela angústia o livro todo, e eu não sei se eu comento muito com vocês sobre o enredo em si, porque eu queria muito que vocês lessem sem saber muito. Inclusive, logo no comecinho as coisas já mudam muito, então se eu falar qualquer coisa eu vou sem querer estar dando spoilers, mas resumindo assim de forma muito sucinta, ele vai falar sobre uma família que o pai, ele é um advogado que resolve casos meio que difíceis assim pra sociedade, sabe? Tipo estupro, sei lá, uns casos bem complicados assim, e ele na verdade defende os assassinos, os bandidos e tal. Porém, não é que ele defende exatamente, mas ele dá uma chance pra que a pessoa tenha um julgamento justo. Mas é claro que isso é muito mal visto ali na cidade, então a família sofre um pouco de preconceito e tal. Inclusive, ele tem 2 filhas que são as protagonistas dessa história e que sofrem muito com isso também. Elas são adolescentes e nessa fase da adolescência, assim, elas sofrem uma situação muito trágica com a família, assim, muito sinistra logo no começo do livro. E, cara, a autora que ela narra as coisas de uma maneira tão detalhada e, assim, tão visceral que você fica meio sem fôlego, como eu falei pra você, já falei isso 3 vezes no vídeo, né? Mas é porque realmente você não espera que a pessoa vá contar a história da maneira mais cruel, e ela conta. E isso assusta um pouco no começo do livro. Algumas pessoas até comentaram comigo no Instagram que leram o comecinho do livro e já ficaram meio sem saber se continuavam lendo, porque realmente é bem sinistro. Mas continuem lendo, tá? É excepcional, acho que vale super a pena, apesar de ter essa pegada bem assim, né, visceral com relação às descrições de assassinato, de abusos, de coisas assim. Ainda assim é um livro que eu recomendo demais pra vocês. Aí, saindo do thriller, eu resolvi pegar um livro mais leve, e eu tinha esse aqui que eu tinha recebido da Gisela Bacelar, que é uma autora nacional, e ele é jovem adulto, assim, mais descontraído, apesar de lidar com aqueles dramas da adolescência e, assim, experiências com álcool, com drogas, com sexo e coisas do tipo. Ainda assim é uma leitura mais fluida, mais tranquila, não vou nem dizer fluida, mas é porque realmente aqui a gente tem diálogos mais informais, né, aquele cotidiano mais adolescente, então de certa forma é mais leve do que o thriller que eu falei pra vocês, porque realmente aquele ali é tipo, você fica muito assustado lendo até algumas partes. Esse aqui não, você pode ler tranquilamente que não vai causar nenhum desconforto desse tipo. Então foi uma leitura muito gostosa, eu já conhecia a escrita da Gisela, já conhecia também um outro livro dela que eu li um tempão atrás, que na verdade faz parte da mesma série, porém esse aqui é o começo, é tipo a introdução a esses personagens e tal, o começo de tudo. Eu vou deixar a resenha aqui nos cards do outro livro que eu li dela, então vocês já vão poder conhecer um pouquinho mais dessa história, mas esse livro traz personagens assim bem cativantes, e apesar de ele contar a história de 10 adolescentes, ainda assim a gente não se perde, sabe, nos personagens. Ela descreve muito bem cada um e a gente consegue até se ver em alguns personagens, né, porque quem nunca, né, teve conflitos da adolescência, intrigas, brigas com amigos, romances mal resolvidos, assim, né, amor platônico. Eu acho que é muito comum a gente se identificar com esses livros, mesmo que você não goste tanto de livros jovens e tal, você vai acabar dando umas boas risadas e se identificando com algumas coisas aqui. E por último, nesse mês, eu li Nas Montanhas do Marrocos, da Luísa Berardi. Eu acho que já foi ao ar a resenha aqui no canal, então não vou falar também muito mais dessa história, eu vou deixar o link pro vídeo aqui nos cards pra você assistir, porque realmente vale muito
a pena. É um romance de época, um romance histórico, se passa então na era vitoriana, e a nossa protagonista é uma protagonista muito forte, apesar de ser uma jovem, né, e toda recatada até por conta da sociedade em que ela vive. Ainda assim, ela aspira um algo a mais, sabe? Ela quer viver a vida, ela quer ser independente, ela quer conhecer o mundo, ela não quer ficar presa nessas amarras da sociedade, de ter que encontrar um marido pra sobreviver ali, pra ser sustentada e debutar na sociedade, na aristocracia britânica. Ela quer uma vida muito mais aventureira e muito mais independente. Então é dessa forma que o livro começa. A gente começa conhecendo essa personagem assim tão forte, tão decidida, e a vida dela vai tomar rumos completamente diferentes, inesperados, né, no meio da história, assim, lá pra página 200. Ela acaba indo parar no Marrocos em uma situação muito inusitada mesmo, assim, trágica até. Então é uma história muito interessante e que tem, assim, um aspecto visual muito legal, gente. Vocês conseguem realmente se sentir dentro dessa história, dentro do Marrocos, vendo tudo aquilo e tal. É muito visual, eu gosto bastante disso. A autora narra e descreve aqui com detalhes os ambientes, os cheiros, as cores. Então é uma história, assim, que realmente te transporta pra dentro do livro e pra dentro dessa atmosfera. Tem um grande romance aqui também nessa história, é claro. Então a protagonista também vai descobrir o amor e vai se redescobrir também, né? A gente tem uma jornada aqui, tipo jornada da heroína mesmo, né? Porque a gente vai ver desde o começo, né? Desde essa jovem de 18 anos, cheia de aspirações, até a mulher que ela se torna ao final do livro, depois de todas essas reviravoltas e descobertas. Então é muito legal, eu indico bastante se vocês gostam de romance, cheio de reviravoltas, e um livro que realmente te transporta pra uma outra atmosfera, pra um outro local. Então eu indico muito pra vocês. Bom, gente, essas foram as minhas leituras do mês de abril. Eu li 4 livros e 2 contos, então como eu falei pra vocês, fiquei bem satisfeita com as leituras e já estou aqui vislumbrando, ansiosa aqui as leituras de maio, porque eu tenho muita coisa legal pra ler no mês de maio também. Então eu já tô aqui bem ansiosa, eu já comecei inclusive algumas, mas não vou contar pra vocês por agora. Eu vou deixar vocês conferirem lá no Instagram, porque eu tô sempre postando nos stories como andam as minhas leituras. Inclusive, vou deixar aqui na tela passando, meu Instagram é @juscirqueira. E se você gostou desse vídeo também, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação da Nuvem Literária. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!